Seguimos agora para nossa aula sobre queimaduras. Então, a queimadura, ela ocorre quando se aplica uma energia térmica em velocidade mais rápida do que o tecido consegue absorver e dissipar. Então, toda vez que a gente tem uma incidência de calor, de frio ou por algum produto químico, né, diretamente na nossa pele, ela consegue absorver esse calor e dissipar, de uma forma que a gente não se queime toda vez que a gente vai para o sol, por exemplo. Mas, quando eu tenho essa energia de uma forma muito rápida e muito intensa, a pele ela não consegue absorver e dissipar e acaba causando uma queimadura. Então, basicamente existem 4 tipos de classificações de causas mais comuns para a queimadura. Então, primeiro, a temperatura. Então, quando o tecido é exposto a uma temperatura muito alta ou muito baixa, que causa um dano celular e vai causar uma queimadura. Segundo, exposição a produtos químicos que causem necrose do tecido. Então, pode ter um efeito térmico secundário, aquele produto que você tem um contato e ele pode queimar por calor, principalmente, né, o frio. A queimadura elétrica, então quando ocorre uma corrente elétrica com energia suficiente que passa pelo paciente causando uma necrose celular ao longo do seu trajeto. Então, quando, por exemplo, a pessoa, o animal, né, tem contato com um fio de alta tensão, o local onde ele teve o contato vai ter uma corrente elétrica muito intensa e vai causar uma queimadura. E as queimaduras por radiação. Então, aqueles pacientes que passam por, principalmente, terapias radioativas, a radioterapia, né, para doenças neoplásicas, e que acabam tendo como um efeito secundário, um efeito ruim, né, que não é o que a gente espera, mas isso pode acontecer, como se fosse um efeito colateral da radioterapia, a queimadura. Então, a gravidade, ela vai depender de 3 fatores. A área lesada, quanto queimou do paciente, qual é o tamanho dessa área lesada, né? Em alguns livros, eles até trazem algumas fórmulas para você calcular, conforme a dimensão da queimadura, o peso do animal, a pele, né, quanto da pele foi lesada, a espessura. E aí você faz algumas contas, colocam uma fórmula que os livros, os artigos disponibilizam, e você consegue saber a gravidade, você consegue estipular a gravidade dessa lesão. Eu acabei não trazendo porque isso é muito complexo e eu ia levar muito tempo para conseguir explicar, mas posso deixar como um material complementar para quem tiver interesse. O tempo de exposição que esse tecido ficou, então, por exemplo, uma queimadura por frio. Quanto tempo ficou lá o objeto gelado, o animal em contato com o frio, quanto tempo ele ficou lá para causar essa lesão. Então, quanto mais tempo ele ficar, mais grave vai ser essa lesão, mais profunda e maior vai ser a minha queimadura. E também a temperatura. Então, se é uma temperatura não tão quente, né? Então, teve contato com água a 90 graus, água a 100 graus. Então, dependendo da temperatura, você consegue também estipular a gravidade da queimadura, da lesão. Então, a gente não pode esquecer das camadas da pele, porque isso é muito importante para a classificação da minha queimadura. Então, é uma coisa que a gente sempre escuta, né? Queimadura de grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Isso depende da profundidade que foi acometido da pele. Então, quanto mais profunda, maior vai ser o grau. Tá? Então, lembrar que a gente tem a epiderme, que é essa camada mais superficial, que é onde tem a nossa terminação nervosa. Então, isso é muito importante de a gente ter em mente que a queimadura, quanto mais superficial, mais ela dói. Porque a partir do momento que
ela atinge essa camada mais profunda da derme ou hipoderme, a minha terminação nervosa da pele já foi embora. Então, não tenho mais terminação nervosa. Então, o local não dói tanto. Se não dói tanto, é sinal de que é uma queimadura muito mais profunda. Então, eu deixei o desenho aqui da pele, aqui no cantinho, em todos os slides vai ter pra gente sempre ver a classificação do grau e voltar para o nosso desenho para entender a classificação, olhando as camadas da pele. Então, no grau 1, elas são mais superficiais, afetam somente a epiderme, que é essa camada mais superficial. A área fica muito dolorida, espessada, eritematosa, descamativa, mas é uma cicatrização rápida, porque ela é bem superficial. Então, de 3 a 6 dias, se não for uma lesão muito extensa, ela tende a fechar. Diferentemente da pele humana, isso é uma curiosidade que eu trouxe aqui, tá? A pele canina ela não atua como um órgão dissipador de calor. Portanto, cães não têm um rico plexo vascular superficial dos seres humanos. Então, eles apresentam menos eritema com queimaduras superficiais do que as pessoas. Então, a gente não pode comparar um grau 1 de humano para cachorro, porque é muito diferente. O do humano, eu tenho mais eritema, fica muito mais vermelho, aquela sensação de mais inflamado. No cão, por ele ter esse plexo vascular menor, então eu não tenho tanto eritema. No grau 2, eu já vou ter uma lesão maior na derme, então nessa segunda camada da pele. Vai ter um edema subcutâneo, uma inflamação já mais acentuada. As primeiras 24 horas, o dano pode ser progressivo, que resulta do calor da lesão, liberação das enzimas proteolíticas, prostaglandinas, substâncias vasoativas. Então, aquele processo inflamatório todo, ele é progressivo nas primeiras 24 horas. Geralmente, cicatriza sem colocação de enxerto, dependendo também da extensão, né, dessa lesão, mas fica uma cicatriz mais extensa, porque eu já tenho uma lesão mais profunda na pele. E um tratamento ineficaz, ele pode permitir que essa queimadura progrida do segundo para terceiro grau, principalmente se tiver uma contaminação bacteriana. Então, tem que ser um tratamento muito bem feito e um acompanhamento muito bem feito do paciente, porque senão eu tenho uma progressão dessa queimadura mesmo horas depois. A grau 3, ela já é uma queimadura de espessura total, então eu já tenho uma lesão até na hipoderme, né? Todas as estruturas são destruídas, é muito menos dolorida, porque eu já não tenho mais terminação nervosa nenhuma. E é importante remover todo esse tecido, toda essa crosta que se forma, porque forma uma crosta necrosada no local, porque isso acaba sendo um foco de infecção. Então, vai formar muito mais edema, inflamação e também esse tecido necrótico vai ser muito mais intenso, portanto, ele deve ser removido, deve ser feito o debridamento o mais rápido possível. Existe uma classificação grau 4, que eu encontrei em algumas literaturas, que é uma queimadura que se estende além da derme, que seria na hipoderme, ou além disso, né? Então, ela tem as mesmas características do terceiro grau, mas ela se estende até músculo e osso. Então, quando passa da pele, quando eu já tenho uma lesão além da pele, musculatura ou óssea, eu classifico como um grau 4. E geralmente precisa de uma cicatrização por segunda intenção ou reconstrução com enxerto, aplicação, né, de um tratamento mais avançado e cirúrgico. Então, a evolução, as 24 iniciais tem pouca contaminação, então tudo é muito novo, o organismo está estimulando o processo inflamatório, né, mandando a defesa para o local, aquele processo inflamatório todo que a gente conhece quando tem uma lesão uma ferida, né? Então, a queimadura vai gerar uma ferida secundária. Tem muito tecido morto, oclusão de suprimento sanguíneo, então no local, principalmente nas queimaduras mais graves, mais profundas, de grau 3, principalmente
desenvolvimento de grau 4, e isso é um mar para as bactérias. Então, é uma proliferação bacteriana muito intensa. Por isso que, retorno, tem que remover precocemente todo o tecido morto e o paciente tem que ser submetido à aplicação de antibióticos. Então, aqui algumas fotos. Essas fotos não são minhas, tá? De pacientes com queimaduras. Então, queimaduras extensas. Aqui, eu trouxe essa foto para a gente não esquecer que aquele paciente que passeia no verão de dezembro, janeiro, Palotina, né? Meio-dia que o tutor resolve sair passear no asfalto, ele volta assim, né? Porque faz queimadura do coxim e faz queimaduras bem graves, tá? E aqui um outro paciente, um gatinho já anestesiado, já feito, né, a tricotomia, tudo para verificar a extensão dessa queimadura. Então, a gente tem alterações sistêmicas, que são muito importantes e devem ser avaliadas, principalmente em pacientes com queimaduras de grau 3 e grau 4. Além de ter uma lesão de pele, eu tenho uma alteração sistêmica, principalmente em queimaduras causadas, por exemplo, por calor, por frio, né? Até mesmo produtos químicos que vão gerar um calor secundário nesse paciente, né? E vão levar a alterações sistêmicas. Então, eu tenho desidratação, principalmente se for uma lesão muito extensa, um desequilíbrio eletrolítico, perdas proteicas, vou ter alteração de coração, de resistência vascular periférica, vai ter aumento de viscosidade no sangue. Então, quanto maior o grau de queimadura, mais dessas alterações eu vou ter. Alterações cardíacas, imunossupressão, anemia, insuficiência renal e hepática, CID, coagulação intravascular disseminada, alterações pulmonares, então principalmente nos pacientes que sofrem queimaduras por fogo, que tem fumaça associada. Então, além da queimadura da pele pelo fogo, eu tenho que pensar que ele inalou muita fumaça. E isso causa bastante alteração pulmonar. Então, sempre avaliar o paciente como um todo. Nunca ficar só restrito à pele. Sofreu uma queimadura, vamos anestesiar, vamos debridar, vamos fazer curativo. Mas e o resto? Né? Então, o ABC do trauma volta aqui a todas. É sempre avaliar o paciente como um todo. O tratamento inicial, então, se eu tenho uma lesão por queimadura quente, eu vou resfriar a área lesionada para evitar que ela continue essa progressão, que o calor continue a se dissipar pelo tecido. Se for por frio, eu aqueço, então eu faço o contrário, uma água morna, entre 39 e 42 graus, por cerca de 20 minutos, então não é muito tempo, e sempre tomar cuidado para não gerar uma queimadura inversa, né? Então, vou colocar muito frio, posso lesar o tecido com frio, posso causar uma hipotermia no meu paciente, né? Tá frio, vou esquentar, vou pôr uma água super quente por muito tempo, aí eu causo uma queimadura térmica quente. Então, tomar cuidado com com a queimadura inversa, né? Então, ter um bom senso. Substâncias químicas secas, elas devem ser espanadas antes da irrigação. Então, quando eu tenho um produto químico seco, pó, que entra em contato com a pele e queimou, por exemplo, cal, né? Que é uma coisa que queima, um cimento, que é pó. Se você ir lavar, ele vai diluir e aí ele vai penetrar na pele e vai causar uma queimadura maior. Então, essas substâncias secas, elas devem ser espanadas ou você pode usar até aqueles aspiradores de pó portátil, né, que não machuca tanto, e você consegue sugar e tirar o máximo possível desse pó. Porque essa lavagem vai causar uma reação química e vai ter uma lesão maior para o paciente.